Olá pessoal, e dando continuidade às nossas entrevistas, eu fui até o Instituto de Física da USP de São Carlos, no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, conversar com o professor Marega, Euclides Marega. E ele me explicou muito bem o que é feito em difusão científica, o que vem a ser a difusão científica e a importância da ciência para resolver esses problemas que estamos vivenciando hoje sobre pandemia. Ele explica, inclusive, a importância da ciência no aspecto geral, onde a gente percebe que ciência, tecnologia e inovação são fundamentais para resolver esses problemas. Essa entrevista é muito interessante. Acompanhe para você entender quando eu faço a pergunta do que o CEPOF, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, faz em difusão científica e a importância da ciência num contexto geral. Vamos lá? Olhe só a resposta que ele me deu. Bom, meu nome é Euclides Marega Júnior, eu sou professor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, coordenador da área de difusão do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Bom, a divulgação científica ela é de extrema importância, principalmente nos tempos de hoje. Pessoas que são educadas cientificamente, elas têm mais conhecimento de poder identificar se notícias que são veiculadas pela imprensa, de uma forma geral, ou mídias sociais, se essas notícias são verdadeiras ou falsas. O que se pode observar hoje é que muitas dessas notícias, elas são veiculadas e a velocidade de divulgação é muito alta. Então, quando essa notícia chega para uma pessoa, se essa pessoa não tem o mínimo de conhecimento, o mínimo de percepção do que é ciência, principalmente no caso de saúde, ela pode repassar essa notícia e causar, inclusive, pânico generalizado. Então, a divulgação de ciência ela tem esse papel de levar a sociedade de uma forma simples, objetiva e direta à ciência, as principais descobertas e como a ciência pode atuar na nossa vida. Então, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica ele tem esse objetivo. Um dos objetivos principais é fazer com que a ciência chegue até a população de uma forma bem simples, objetiva e direta, para que o conhecimento dessa agregado científico da nossa instituição seja passado para a sociedade de forma com que ela possa atuar também e identificar pontos que podem ser ou não relacionados com ciência. Então, depois de 500 anos, né, da teoria de que Newton, basicamente 500 anos que Newton mostrou a lei da gravidade, ainda tem pessoas que acreditam ou acreditam piamente e difundem que a Terra é plana, tá certo? Isso é uma coisa inconcebível, tá certo? Do ponto de vista até lógico, né? Então, que a Terra é plana, não acreditam em vacina. No início do século nós tivemos a pandemia da gripe espanhola, o que foi uma das maiores enfermidades que a humanidade já teve na era moderna. Essa gripe ela apareceu numa época em que a ciência estava nascendo na descoberta de quais são os agentes que causam essas infecções nos seres humanos. Quer dizer, hoje em dia, falar-se em sarampo, falar-se em varíola, falar-se em outras doenças infecciosas é uma coisa ainda, quer dizer, muito distante do que era no passado, tá certo? Então hoje essas doenças praticamente foram erradicadas na nossa sociedade devido ao desenvolvimento científico de vacinas. Então, quando aparece uma vacina, a pessoa com o mínimo de conhecimento científico deve acreditar que essa vacina ela é eficaz e ela é útil, tá certo? Tanto para você quanto também para pessoas para você não disseminar essa doença, tá certo? Inclusive agora que nós vivemos uma pandemia global, né? Essa pandemia ela é causada por um agente infeccioso, um vírus, tá certo? Esse vírus ele está sendo estudado de forma intensa por uma série de pesquisadores no mundo todo, inclusive no Brasil, e a descoberta de uma vacina
pode causar, pode reverter toda essa situação que nós estamos vivendo no momento de hoje, tá certo? Parar a disseminação dessa doença e também, tá, fazer com que a nossa vida diária seja uma vida normal, de certo ponto, tá certo? Voltar à nossa vida normal, né? É claro que vírus sempre vão existir, doenças sempre vão aparecer. O que é importante é que a ciência sempre evolua no aspecto de fazer com que essas doenças sejam minimizadas, né? Professor Marega, me explique o seguinte: qual a importância da ciência no contexto geral e principalmente nesse período de pandemia? Conta pra gente aí a importância dela e o que ela pode vir, a importância dela no todo, né? Não só no Brasil, como no mundo. Bom, o que eu posso dizer para você nesse momento é que a única solução que nós temos para enfrentar essa crise do coronavírus é ciência, certo? Se não for descoberto nenhuma vacina, não adianta descobrir um remédio, certo? Um remédio, ele é paliativo, ele pode salvar vidas, mas certamente não vai parar a disseminação. Existem duas formas de parar a disseminação, tá? Ou todo mundo se contaminar, ou então se descobrir uma vacina. Nos dois, o fundamento científico é o mesmo, ou seja, a pessoa tem que ter contato com o vírus. Só que na vacina ela tem que ter o contato dela é um contato controlado, de tal forma que o nosso corpo consiga produzir anticorpos. Já a disseminação pura desse vírus, ele vai causar o quê? É claro, o vírus tem uma letalidade não muito alta, tá certo? Comparado com outros vírus, como ebola, como varíola. Porém, né, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, não vai ter, as pessoas que necessitarão de um cuidado maior não vão ter espaço no nosso sistema de saúde. Então, quer dizer, o grande jargão nessa nossa época é diminuir ao máximo o contato social, tá certo? O que significa isso? Significa ter menos pessoas aglomeradas, né? Fazer com que as pessoas elas mudem o seu tipo de viver, tá certo? E deixar o contato social para quando todo mundo tiver de alguma forma o contato com o vírus, através de uma vacina ou através pode ser infectado normalmente. Então nesse período o que nós temos que fazer é reinventar a nossa vida diária, e isso é bom porque nos nossos tempos, tá certo? A gente pode reinventar a nossa vida de forma a levar a tecnologia, tá certo? Usar a tecnologia que nós temos para comunicação, tá certo? Inclusive essa entrevista que eu estou fornecendo aqui para o Kleber, ela foi feita de forma remota, tá certo? Então nós temos tecnologia. Se nós voltarmos 30 anos atrás e tivéssemos uma pandemia dessa, a gente teria muita dificuldade de controlar, inclusive também no começo do século na gripe espanhola. Então essa é a minha mensagem, tá certo? A ciência, ela é a única solução para a situação atual nossa hoje. Então, pessoal, depois das respostas que o professor Euclides Marega me deu, nós acabamos entendendo que difusão científica é algo fundamental para a sociedade, para a educação, para o país no todo. A difusão científica é feita não só no Brasil, ela é feita por várias e várias instituições de ensino, pesquisa e no mundo afora. Tudo isso traduz conhecimento, educação, fundamentando, ajudando no contexto geral da educação, da ciência, da tecnologia, da inovação. Assim, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica trabalha esses conceitos através de diversas ações. São feiras, são programas de TV, programas de rádio, publicações em geral, são programas criados na educação nas escolas, na inovação no contexto geral, em aulas dadas para os alunos da universidade e tantas outras ações e projetos de difusão científica. Eu acho que é muito importante nós valorizarmos essa área e importante é valorizarmos a ciência nesse momento de pandemia. Meu nome é Kleber Chicrala, a gente se vê no próximo programa.